Vamos resolver o grupo 2 do exame 2016 da primeira fase. Uma bobina, cujos terminais estão ligados a um osciloscópio, roda numa zona do espaço onde existe um campo magnético uniforme. A figura 2 representa o sinal registado no ecrã do osciloscópio quando este tem a base de tempo regulada para 5 milissegundos por divisão e a escala vertical regulada para 2 volts por divisão. Qual das expressões seguintes pode traduzir a tensão U desse sinal em função do tempo t? Ora, nós podemos observar que isto é um sinal sinusoidal e, portanto, sabemos que a expressão geral que traduz um sinal sinusoidal, neste caso, a diferença de potencial em função do tempo, vai ser igual à amplitude da onda vezes o seno, frequência angular, vezes o tempo. Portanto, dizemos que isto está em unidade do Sistema Internacional, ou seja, a tensão em volts e a amplitude da onda vai ser dada então em volts e a frequência angular vai ter que ser dada em radianos por segundo. Então, vamos lá ver, vamos obter a expressão da tensão em função do tempo para este sinal. Primeiro, a amplitude da onda. Vamos lá ver qual é a amplitude desta onda. A amplitude desta onda são 3 divisões. E nós sabemos que a escala vertical estava regulada para 2 volts por divisão. Portanto, cada divisão vale 2 volts. Logo, a amplitude desta onda vai ser 2, 4, 6 volts. Vai ser a amplitude desta onda, deste sinal. Frequência angular. Vamos calcular a frequência angular desta onda. Nós sabemos que a frequência angular é igual a 2π radianos a dividir pelo período em segundos. Vamos lá ver quanto é que é o período desta onda. No ecrã do osciloscópio podemos ver representadas, vamos contar quantas ondas é que nós vemos aqui, quantas oscilações completas é que nós vemos aqui representadas. Vemos 1, 2, 3. 3 oscilações completas. E, portanto, podemos ver que estas 3 oscilações completas duraram quantas divisões de tempo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 divisões. Portanto, 3 oscilações completas, 3 períodos, equivaleram a 10 divisões. Logo, o intervalo de tempo de um só período vai equivaler a x divisões. X vai ser igual a 10 a dividir por 3, 3,33 divisões. E nós sabemos que a escala de tempo estava regulada para 5 milissegundos por divisão, ou seja, uma divisão equivale a 5 milissegundos. Logo, 3,33 divisões, que equivale a um período, vai equivaler a x milissegundos. X vai ser igual a 3,33 vezes 5, que vai dar 16,67 milissegundos, que vai ser então igual ao nosso período desta onda. O período tem que vir em segundos, logo o período em unidade SI é igual a este valor. E a nossa frequência angular vai ser igual, vou conservar aqui o meu π, vai ser igual a 120
pi radianos por segundo. E já podemos completar a nossa expressão. 120 pi t. E temos aqui então a expressão que descreve a diferença de potencial em função do tempo deste sinal. Vamos ver qual é a opção correta. Portanto, vimos que a amplitude era 6 volts e vimos que a frequência angular era 120 pi radianos por segundo e, portanto, em notação científica, com dois algarismos significativos, temos aqui 120. E a opção correta teria que ser a B. Vamos passar para o exercício 2. Uma outra bobina, formada por 500 espiras quadradas de lado 8 vezes 10 elevado a menos 2 metros, está em repouso numa zona do espaço onde existe um campo magnético uniforme perpendicular aos planos das espiras. Admita que, num dado intervalo de tempo, a intensidade do campo magnético B varia com o tempo de acordo com o gráfico representado na figura 3. Determine o módulo da força eletromotriz induzida nos terminais da bobina no intervalo de tempo do 0 aos 2 segundos. Apresente todas as etapas de resolução. Portanto, o que nós queremos calcular aqui é o módulo da força eletromotriz induzida na bobina no intervalo de tempo dos 0 aos 2 segundos. E sabemos que o módulo da força eletromotriz induzida na bobina é dado pela lei de Faraday, que nos aparece aqui no formulário do exame. O módulo da força eletromotriz induzida é igual ao módulo da variação do fluxo magnético a dividir pelo intervalo de tempo em que o fluxo magnético variou. Então, eu posso dizer que o módulo da força eletromotriz induzida na bobina é igual ao módulo da variação do fluxo magnético na bobina a dividir pelo intervalo de tempo a considerar. Nós já sabemos que o intervalo de tempo que nós queremos considerar é o intervalo do 0 aos 2 segundos. E, portanto, vamos começar por calcular o módulo do fluxo magnético neste intervalo de tempo. A variação do fluxo magnético. Esqueci-me da variação do fluxo magnético. E, portanto, o módulo da variação do fluxo magnético na bobina neste intervalo de tempo vai ter que ser igual ao fluxo magnético no instante final menos o fluxo magnético no instante inicial, o módulo deste valor. Vamos começar por calcular qual era o fluxo magnético a ultrapassar a bobina no instante inicial, no instante 0 segundos. E nós sabemos que o fluxo magnético é dado por a intensidade do campo magnético vezes a área da espira vezes o cosseno deste ângulo alfa. Já vamos ver qual é este ângulo alfa. E como nós temos uma bobina constituída por 500 espiras, depois temos que multiplicar este valor por 500 para termos o fluxo magnético que está a passar por toda a bobina. Ora, então, podemos dizer que o fluxo magnético inicial na bobina é igual ao número de espiras da bobina vezes a intensidade do campo magnético vezes a área de uma das espiras vezes o cosseno do ângulo alfa. Que ângulo alfa é este? O ângulo alfa é o ângulo que, faz conta que isto é a direção da espira, a direção vertical. Temos aqui um campo magnético que tem linhas de campo paralelas e equidistantes, que é uniforme e com direção horizontal. O ângulo alfa vai ter que ser o ângulo que a direção das linhas de campo faz com a direção normal à do plano da espira. A direção perpendicular à do plano da espira. A direção perpendicular à do plano da espira vai ser a direção horizontal, que é coincidente com a direção das linhas de campo, o que significa que este ângulo alfa vai ser 0 graus, neste caso. Ora, então,
Vamos calcular qual era o fluxo magnético inicial. Número de espiras da bobina, vimos que era 500 espiras. A intensidade deste campo magnético uniforme no instante inicial era 0,010 Tesla. Vezes 0,10 Tesla, vezes a área de uma espira. E estas espiras são quadradas. Eu fiz aqui uma espira circular, mas as espiras desta bobina são quadradas. E, portanto, isto também é retangular, nem eram quadradas aqui. A área de uma espira vai ter que ser lado vezes lado. Dizem-nos que o lado da espira quadrada é 0,08 metros. Logo, a área de uma espira vai ser 0,0064 metros quadrados. E, portanto, já temos a área de uma espira vezes cosseno de 0 graus. E o fluxo magnético inicial para ultrapassar a bobina é 0,032 Weber. Vai ser o fluxo magnético inicial. Vamos calcular o fluxo magnético final. O fluxo magnético final vai ser o número de espiras vezes a intensidade do campo neste instante final, que é a intensidade do campo no instante inicial, a intensidade do campo magnético no instante final neste caso, vezes a área de uma espira, que se mantém constante, vezes o cosseno do ângulo alfa, também se mantém constante. E, portanto, o fluxo magnético final vai ser, vamos ver qual é a intensidade do campo magnético neste instante final, que é o instante 2 segundos, e vimos que a intensidade é 0,090 Tesla. Vezes a área de uma espira quadrada, que é vezes o cosseno de 0 graus, que é 1. E, portanto, o fluxo magnético final vai ser 0, Weber. Pus Weber como mote no início. Ora então, o módulo do fluxo magnético, da variação do fluxo magnético, vai ser igual a fluxo magnético final, que é 0,288 Weber, menos fluxo magnético inicial, que é 0,032 Weber, e isto vai dar 0,256 Weber. Já conhecemos a variação do fluxo magnético, conhecemos o intervalo de tempo, podemos calcular qual é a força eletromotriz induzida na bobina neste intervalo de tempo. E o módulo da força eletromotriz induzida vai ser então igual ao módulo da variação do fluxo magnético, a dividir pelo intervalo de tempo, de acordo com a lei de Faraday. Então isto vai ser igual a 0,256 a dividir pelo intervalo de tempo, que é de 2 segundos, do 0 aos 2 segundos, e, portanto, este intervalo, esta força eletromotriz induzida vai ser igual a 0,128 volts. É o módulo da força eletromotriz induzida na bobina.